falar quem eu coloquei no meu currículo, né, para valorizá-lo, o currículo. Mas eu falei a minha idade quando vinha chegando aqui para justificar e tirar o espanto dos irmãos de verem a minha filha me trazendo ao púlpito, porque eu já preciso de ajuda para subir essa escadinha. E eu fiquei com ciúme do irmão Paulo, porque ele subiu aqui correndo os 3 degrauzinhos, né? E eu estou precisando de quem me ajude a subir ali para a perna não falhar. Os irmãos estavam cantando e eu estava exercitando ali as pernas, sem ninguém ver, claro, discretamente, para poder subir aqui. Mas a Deus sinal disso, vou te levar lá. Então, e eu já tinha avisado a ele, quando eu subir ao púlpito, se estiver sozinho, você me pega, me puxa. Irmãos, é uma honra ser colocado na equipe de pregadores para essa comemoração de 4 cultos pelos 72 anos desta igreja. Me edifiquei muito aqui, tive muitas experiências. Sei que sou amado e amo a todos os irmãos. E quero afirmar que o Espírito Santo andou costurando as partes desse culto para que tudo fosse visto como vindo da parte dele. Não é que o pastor Dalton, sem saber qual seria o tema da minha pregação, escreveu aqui uma pastoral, sobreviventes ou abençoados, em que ele analisa o que é a igreja de Cristo. É a introdução do meu sermão. Podem guardar isso e ler como introdução à mensagem que vamos pregar. E o quarteto também. No meio da pregação eu vou mencionar que a obediência e o amor a Deus, a Jesus e aos irmãos são os 2 testes das grandes certezas que nós temos na nossa vida cristã. E o primeiro hino que eles cantaram fala: quero amá-lo mais. Então nós já temos a introdução e serve também de conclusão do sermão, e já temos a mensagem musical consentânea, harmonizada com o que os irmãos cantaram na primeira música, primeiro hino. Convido os irmãos a ficarmos de pé, em sinal de reverência, para lermos a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos recitar esse tema, todos em voz alta? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, com ênfase no 32, que é esse tema, essa expressão de Jesus. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: ora, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Os judeus não gostaram, né, do que Jesus disse. Jesus continuou. Ele não estava ali para discutir, estava para fazer uma revelação. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho, que é ele, Jesus, permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, porque sois escravos, verdadeiramente sereis livres.
Que Deus nos abençoe na meditação sobre esta palavra e a nossa oração. Podem sentar-se, irmãos. Jerusalém. Perto do templo, na praça, uma grande multidão aglomerada. O vozerio de espanto cresceu e avultou quando, aos empurrões, trouxeram uma mulher cambaleante que tropeçava e caía e jogaram no meio de uma roda dos circunstantes e gritaram para que todos ouvissem. Esta mulher foi apanhada em pecado, em adultério. O curioso é que só pode haver adultério quando há duas pessoas. Mas eles pegaram, maltrataram e trouxeram a juízo do povo somente a mulher. E queriam desmoralizar a Jesus. E então perguntaram: Moisés nos manda apedrejar. E tu o que dizes? Olha a malícia dos judeus. Se ele manda apedrejar, onde está o amor que você prega? Se ele dissesse para não apedrejar, onde está a fidelidade à lei que você prega? Era um dilema para Jesus. Então Jesus respondeu da seguinte maneira: o que dentre vocês nunca tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E todos foram saindo porque todos tinham consciência de que são, ou de que eram, pecadores. Então foi nessa circunstância que Jesus fez essa revelação que nós lemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecereis, declaratório ou imperativo, talvez, pode ser transformado ou adaptado num conjuntivo. Se vierem a conhecer a verdade libertará vocês. Mas os judeus perguntaram: libertar de quê? Libertar de quê? Houve uma outra pessoa que também estava interrogando Jesus e fez uma pergunta análoga, não sobre o pecado, mas sobre a verdade. Jesus ensinou a mesma coisa a Pilatos. Pilatos precisava conhecer a verdade. E Pilatos, então, cheio de arrogância, perguntou com ar de deboche, de homem culto e poderoso: o que é a verdade? E deu as costas e foi embora sem ouvir a resposta de Jesus. E Jesus também continuou ensinando. Tanto os judeus como Pilatos tiveram oportunidade de ouvir de Jesus a maior revelação que poderia ser feita a todos os seres humanos. E ambos rejeitaram ouvir, ambos não, muitos, porque entre os judeus era uma multidão, e mais Pilatos. Todos, melhor dizendo, rejeitaram ouvir a Jesus. Os judeus planejaram matá-lo, e Pilatos o mandou açoitar e depois entregar às autoridades para ser crucificado. Rolaram séculos, passaram-se quase 2 milênios e agora chegou a nossa vez de ouvirmos a Jesus e tomarmos uma decisão em nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós perguntaremos a Jesus: libertará de quê? Ou perguntaremos a Jesus: o que é a verdade para me libertar? Estava eu uma vez viajando num ônibus, tentei falar do Evangelho com um homem que estava sentado ao lado. Quando eu falei em salvação, ele arrogantemente perguntou: salvação de quê? Essas coisas assim
uma vontade de engrossar a voz com as pessoas, mas nós temos que ensinar com amor, né? Salvar de quê? Eu disse, salvar de você, você próprio. Você escraviza você mesmo numa vida imunda, numa vida suja, no pecado. Pensei que o homem ia me agredir, mas não agrediu. Falei mais alguma coisa com ele, tive que saltar do homem. Mas a pergunta é sempre uma das duas. Salvar de quê? Sou tão bom, nunca fiz mal a ninguém. Libertar de quê? Não sou escravo de ninguém, nem de autoridade nenhuma do meu país, eu não me submeto a ninguém. Eu sou um anarquista, não me submeto a autoridade nenhuma. Como é que vai me libertar? De quê? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. É exatamente nisso que está a escravidão, é fazer o que quer. Paulo disse uma vez, o bem que não quero, não faço. E o mal que não quero, esse faço. Então, a aparente liberdade, em verdade, é uma escravidão. Então, agora chegou a nossa vez de ouvirmos Jesus dizendo isto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e perguntar o que é a verdade. Segundo, de que ela, a verdade, libertará a quem a conhecer. E surge uma terceira pergunta. O que significa conhecer a verdade? O que é conhecer a verdade? A liberdade libertará de quê? Os judeus não eram escravos. Libertar de quê? O apóstolo Paulo disse o seguinte, em 1 João capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados, por causa do seu nome, os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, isto é, por causa do nome da verdade. Os irmãos vão ver logo a seguir, raciocinando sobre essa resposta, que Jesus está dizendo que ele, pessoalmente, é a verdade. E os pecados de vocês são perdoados por causa do seu nome, isto é, o nome da verdade. Em segundo lugar, a verdade nos libertará das trevas para a luz. Em João 8, 12, temos o seguinte: então Jesus voltou a falar e disse-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ouvindo os noticiários de todos os dias, de vários horários de cada dia, e pensando em nossa própria vida, o que já fizemos, o que estamos planejando fazer, estamos bolando na nossa mente realizar de mal, o ódio que se devota a alguém, o desprezo, o orgulho, a imbecilidade que muitas vezes o ser humano pratica em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à santidade, em relação aos crentes. Que tipo de vida essas pessoas estão levando? Vida de luz, de claridade, ou vida de escuridão, de trevas? E nós, crentes em Jesus, algum dia por acaso caímos num período de vida que parece um túnel sem iluminação? Uma vez uma senhora, terminada a pregação, eu ia dizer tem muitos anos, mas tem alguns anos, essa senhora na porta se aproximou de mim e disse, pastor, estou desesperada, irmã. Afastei-me com ela um canto mais reservado e ela disse, eu estou perdida.
Mas a irmã está perdida, a irmã não aceitou Jesus. Com que idade aceitou Jesus? Estava nova ainda. E como é que está dizendo que aceitou Jesus e ao mesmo tempo está dizendo que perdida e que para o seu pecado não tem perdão, porque a Bíblia fala sobre um pecado imperdoável? Ela me contando. E o que é que a senhora tem pensado? Eu tenho xingado o Espírito Santo. Então eu estou perdida. Eu não respondi a ela, eu comecei a fazer perguntas. Como é que é isso? Em que ocasiões? Às vezes estou lavando roupa no tanque, vem aquela palavra horrível na minha mente, e eu me desespero com aquilo, e oro, e fico desesperada com aquela voz dentro da minha cabeça. O que mais? Ela diz, estou lavando roupa, vem isso. Estou na cozinha, fazendo qualquer coisa na cozinha, vem essa voz. Vou dormir, antes de dormir, vem essa voz. Então eu estou perdida. Aí eu perguntei, a senhora por acaso já morou em algum lugar onde tem um vizinho ruim, mau, que xinga palavrões, não está ligando com a vizinhança? Ah, já, eu moro lá na comunidade tal, lá o mais comum é isso. E quem é que está xingando? É a senhora que está xingando ou é o vizinho? É o vizinho. E a senhora gosta do xingamento dele? Não, é horrível. E quando vem na sua cabeça a palavra ruim contra o Espírito Santo, a senhora gosta, vibra com isso? Não, eu fico horrorizada e eu quero que Deus me livre disso. Então a defesa que a senhora faz do Espírito Santo é sinal de que quem está xingando é o seu vizinho chamado diabo. Ele entra na sua mente, só está dando lugar a ele. Vai para casa, escolhe um hino que a senhora gosta de cantar. Ela escolheu O Sangue de Jesus Me Lavou, Me Lavou. Sabem esse hino? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Eu disse a ela, quando vier essa palavra à sua mente, cante assim, cante alto. Escolha um versículo da Bíblia e recite esse versículo, coloque perto. Está na cozinha, está lavando roupa, coloque perto. Pensamento ruim veio, cante esse hino, pelo menos uma estrofe, e leia esse texto do versículo em voz alta. Uma semana, um pouco mais depois, ela volta ao culto da igreja, toda alegre. Pastor, a voz sumiu, apagou. Eu falei, a voz do diabo estava entrando na sua mente, a senhora estava deixando, agora a senhora resistiu ao diabo. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só não fez o pecado imperdoável, porque se tivesse feito não estava tão perturbada. A sua perturbação, o seu terror é prova diante de Deus que a senhora não está dizendo isso. Ficou livre dessa opressão. Então qualquer um de nós pode passar por esses problemas que chamam de problemas psicológicos, e até tem explicação para essas coisas da nossa mente, mas que nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que pode ser aquele espírito da maldade que está solto pelo mundo. Daí Jesus dizer, resistir a ele. Por que resistir? Porque ele vem, porque ele se intromete, porque ele procura amedrontar você, porque ele procura causar dúvida em você, confusão em você, e quer usar você como instrumento para trazer confusão para dentro de quê? Da sua casa. O que mais? Da sua igreja. E mais para qualquer relacionamento humano que você tenha. Então a primeira coisa de que nós somos libertados é do pecado. E depois nós somos libertados das trevas para a luz.
João 8:12 diz o que eu acabei de ler. Não, o que vou ler. Mas vós sois a geração eleita. Está falando aos crentes. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É disso que a verdade nos liberta também. Pecado e tirar das trevas para a luz. Terceiro, a verdade nos liberta da morte para a vida. Tira da morte e leva para a vida. 1 João 3,14. Nós sabemos, essa é uma das certezas do crente, do verdadeiramente crente em Jesus. O crente em Jesus sabe, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos? Quem conhece esse versículo? João 3,14. Porque ninguém vai adivinhar, só se tiver a Bíblia aberta. Porque amamos os irmãos. Que coisa interessante. O teste da certeza de que não está na morte, que já está na vida, é amar os irmãos. E Jesus vai mais adiante e diz: quem odeia ou despreza o seu irmão, ainda está na morte. Isso é uma declaração terrível. Não é ouvir a voz, malcriado, ruim. Pode ser um problema mental, sim, pode ser um problema de estresse qualquer que os psicólogos devem conhecer. Mas é Satanás tentando, sugerindo coisas. Mas aqui não. Aqui é diferente, aqui não há doença nenhuma. Aqui é uma questão do seu relacionamento, ou do nosso relacionamento, com cada um dos nossos irmãos na fraternidade, na comunhão da igreja. Se um irmão aqui se orgulhar, estou dizendo se orgulhar-se, porque eu creio que em nossa igreja dificilmente haverá isso. Mas quem sabe? É bom mencionar, pode servir de remédio. Se alguém despreza o outro irmão por causa da condição financeira, por causa da condição social, por causa do que aquele irmão é ou deixa de ser, e o despreza, ou se odeia, é um segundo passo do desprezo, ou se odeia um irmão que seja, não gosto de fulano, odeio. Não sabemos o que aquele irmão fez. Talvez ele nem saiba que você o odeia. O problema não é dele. O problema é seu, que está mostrando que ainda está morto. Quem odeia seu irmão permanece na morte. Agora, não fique pensando que a salvação vem pelo amor ao próximo e pelo amor ao irmão. O amor não é a causa da salvação. O amor é a consequência da salvação. Então, se você achar que não é salvo porque odeia, você não tem que procurar amar o irmão primeiro para Deus, então, aceitar você. Você tem que primeiro acertar as contas com Deus, pedir perdão, e vale a pena? Vale. O que Jesus ensinou, ou João ensinou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos livrar de toda a iniquidade. A tradução de iniquidade é de uma palavra que significa desobediência. Se você está odiando um irmão ou desprezando o irmão, você está desobedecendo a Jesus, que disse: o meu mandamento é este,
que vos ameis, assim como eu vos amei. Que vos amem, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma iniquidade, é, portanto, uma desobediência, não obedecer a esse mandamento. Então, nesse aniversário da igreja, eu quero desafiar todos os irmãos a fazerem o teste da obediência e o teste do amor em sua própria vida, para você descobrir quem é você de fato, se você já está na vida ou se ainda permanece na morte. Uma coisa muito séria. Conta-se que uma vez um homem meio, eu estou falando meio para suavizar, para não ofender o homem, um homem meio matuto, veio do interior da lavoura e ia atravessar a barca para vir a Niterói. Então ele chegou naquela parte do pier que fica com as ondas balançando, a barca encostada, e ele ficou em pé ali perto da barca, mas sem entrar. Aquele balancinho, ele achou que já estava dentro da barca. Então alguém falou, olha, a barca já deu o apito, você não vai entrar não? Ela já vai sair. Eu vou aqui que é mais fresco. E a barca saiu e ele falou, ué, essa parte não segue? Ele pensava que estava dentro da barca e estava só no pier balançando. E ele perdeu a viagem. É o crente que está na igreja enganado, pensando que está vivo e está morto. E a barca sai e ele fica. Não importa o que ele já foi em qualquer igreja ou o que ainda é. Pode ser até pastor. E por que não? Não existem os falsos profetas? Jesus advertiu contra eles. João também advertiu. Pode ser até pastor, pregador. Pode ser até famoso. Se não obedecer o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, está fora. Então a igreja tem que ser 100% amor. Eu estava sentado ali, vi que uma irmã se levantou do banco para abraçar calorosamente uma irmã que chegou aqui no corredor. Eu tinha tido um pesadelo terrível com uma igreja, não sei se era essa, acho que não, senão os irmãos vão ficar com medo. Eu cheguei para pregar e a igreja não existia mais. Tinham cortado a metade do salão para fazer um terreno enorme para plantar umas coisas lá, umas verduras. E dentro do salão também, a metade do salão estava dedicada a outras coisas. E não tinha mais ornamento, e não tinha mais esse bom gosto aqui desse carpete vermelho. E aquela aflição, eu querendo pregar e não podia, porque era uma desordem enorme, o povo brigando um com o outro e tal. Esta igreja precisa então aproveitar o seu aniversário para fazer o teste da obediência e do amor, porque Satanás tenta para trazer desordem, para trazer inquietação. Viram um relatório que o pastor Dalton fez? Quantas igrejas essa aqui já organizou, e organizou bem organizadas. Compra terreno, constrói templo, organiza o povo lá em igreja, deixa um pastor lá sustentado por esta igreja, até que aquela igreja cresça e possa sustentá-lo. Essa é a obra que essa igreja tem feito. Nós não podemos perder essa visão. O nosso lema da igreja de Icaraí, qual foi que você falou? Coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza. Há 72 anos, assim, teve muitas lutas. Eu enfrentei várias aqui. Os irmãos mais antigos são testemunhas. Isso não pode acontecer mais, nunca mais. E que mais a verdade nos livra? Do império das trevas, a verdade nos tira e nos leva para o reino de Deus. E aqui, a antítese aqui é império das trevas,
reino de Deus. Colossenses 1,13 diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um resgate de sequestro. Vivendo no reino das trevas, então Jesus vem com o seu poder e resgata esses que creem nele e nos transporta para outro reino, para o reino do Filho do seu amor. Outras versões dizem para o reino do Filho amado. É isso que Jesus faz quando a pessoa ouve a verdade e crê que a verdade é Jesus. Então, quem é essa verdade? Ou quem é essa verdade? Jesus mesmo declarou em João 14, verso 6, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essas três realidades estão juntas com uma ação só, com uma consequência só. Caminho para você encontrar a direção para Deus. Verdade para você não ficar imerso na mentira. E vida para você sair da morte e alcançar a vida eterna. E ninguém vem, Jesus falando, o Pai está nele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto agora é também para os nossos visitantes. Se alguém aqui deseja sair da morte para a vida, das trevas para a luz, abandonar o pecado, o único caminho, o único intercessor, o único mediador é Jesus Cristo. Não é São ninguém que vai poder fazer nada. São fulano, São Beltrano, virgem isso, virgem aquilo, tudo fora. Só em Jesus. Eu sou o caminho, não um deles, o único. Eu sou a verdade, não a minha verdade, a sua verdade, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai, chegar até o Pai, a não ser por mim, aceitando a mim como Filho de Deus, como Salvador e Senhor da minha vida. Quanto privilégio, quanta segurança, quanta certeza e quanta bênção. Quem alcança essa posição de resgate. E o que Jesus nos manda fazer, não digo em troca, porque Jesus não troca nada, ele faz tudo isso pela graça. O que Jesus dá como mandamento, como consequência a nós, que já fomos perdoados, lavados, justificados e salvos, já entramos por esse caminho, já alcançamos a verdade, já recebemos a vida. Ele apenas pede o seguinte: primeiro, que sejamos imitadores de Deus em seu caráter de santidade, bondade, justiça e verdade. Se você quer ser bem semelhante a Deus, siga essas quatro realidades: santidade, bondade em todo o seu viver, em todo o seu julgamento das outras pessoas, bondade, justiça com todos, inclusive com os filhos em casa, com a família, justiça e verdade. Jesus nos pede também que andemos como ele andou. 1 João 2,6, João diz o seguinte: aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Atos 10, 39 dá a resposta. Ele andou por
toda a parte fazendo o bem. Quem faz o mal não está seguindo, andando como Jesus andou, porque Jesus andou só fazendo o bem. Nós temos que fazer a mesma coisa. Em terceiro lugar, ele nos aconselhou, mandou que nos amemos uns aos outros. Ele disse, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, o quarteto cantou, quero amá-lo mais, amar a Deus, mas não para aí não. Eu estava esperando que o quarteto tivesse uma estrofe em que Deus estivesse mandando amar o irmão na igreja. Porque se você não amar ao irmão, a quem você vê, com quem você conversa, duvida-se que possa amar a Deus a quem não vê. Coisa muito séria. O amor a Deus se manifesta em você amar o irmão, a ponto de se tornar uma evidência, uma prova, um teste. Você ama seu irmão, eu amo meu irmão. Se eu vejo meu irmão em dificuldade, eu estou logo tratando um meio de ajudar aquele irmão de alguma maneira. Morrer pelo irmão, como Jesus disse, não significa obrigatoriamente tornar-se um mártir, entregar o pescoço à degola por causa de um irmão. Não é isso. Morrer pelo irmão é dar a própria vida pelo irmão vivendo. Porque logo a seguir Jesus diz, se você encontra um irmão padecendo necessidade e fecha o seu íntimo e não socorre aquele irmão repartindo os seus bens, então você ainda está na morte. Você não ama ao seu irmão e não ama a Deus. O amor se manifesta em bondade prática. Interessante que o texto que fala nas 4 qualidades cardeais do caráter de Deus, coloca santidade em primeiro lugar, bondade em segundo, não fala lá em amor, fala em bondade. Porque a bondade não é só um sentimento. A bondade é uma determinação da sua vida de socorrer o seu irmão realmente necessitado. Abrindo uma digressão, concordo com você. E se for um falso crente que vem para a igreja só para ver se explora os irmãos? Jesus manda provar os espíritos. Viu que é um vigarista, mande embora da igreja. Não deixe ficar enganando os santos de Deus. Agora está na hora de apelos do Espírito Santo a todos que estão aqui presentes. Apelo aos crentes da igreja aniversariante e aos visitantes não crentes, que testem suas vidas pelos 2 testes da obediência e do amor. Você obedece a palavra de Deus, você obedece os ensinos de Jesus, você ama Jesus, você ama a Deus, você ama quando anda como Jesus andou, você ama seus irmãos na comunhão da igreja. O apelo do Espírito Santo aos visitantes, apenas visitantes, que ainda não se entregaram a Jesus para obedecê-lo em tudo, querem ser libertados do pecado, querem sair das trevas, querem ser tirados da morte e passarem para a vida eterna, arrependam-se, confessem seu pecado a Deus, peçam perdão, entreguem seus corações a Ele, que é a verdade, e Ele perdoará, justificará, transformará em nova criatura, e você terá a alegria de dizer, sou liberto por Jesus. Amém.